Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu tenho todos os dias buscado trazer uma palavra de fé para a igreja, para o povo de Deus, para as pessoas que estão sofrendo, passando por luta, passando por dificuldade. E o Espírito Santo põe no meu coração uma palavra, eu procuro trazer essa palavra para que as pessoas elas venham entender que existe um Deus e que esse Deus está pronto para responder o clamor, as orações, as súplicas daqueles que o buscam. Mas a preocupação maior do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo, está em salvar vidas. O maior propósito de Deus é salvar vidas. E nós estamos chegando aos finais dos tempos. E muitas pessoas estão esquecendo do que está acontecendo, do cumprimento da palavra. Estão se esquecendo. E elas estão fazendo o quê? Elas estão abandonando o caminho da fé, desanimando. Satanás, ele está nesse século levando as pessoas ao comodismo, à aceitação, concordar com coisas que não é bíblica, e com isso estão se esfriando. Essas pessoas estão se esfriando. Elas começam a olhar mais para o homem do que para o Senhor Jesus. E quando a pessoa começa a olhar muito para o homem, ela se enfraquece na fé, ela desanima na fé, elas começam a se esfriar. E essa preocupação já vinha antes. O Senhor Jesus deixou escrito para nós uma palavra muito forte quando ele fala da vinda dele. Está em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, aonde ele fala sobre a vinda dele. E ele diz que se reúne com os seus discípulos, ele começa a falar sobre a salvação, sobre a vinda dele, e falou para eles, olha, vai vir gente que vai falar coisas ao meu respeito, falar que eu vou vir de uma forma, que eu vou vir de outra, que vai ter isso de acontecimento, que vai ter aquilo. Mas eu vou dizer para vocês que no dia da minha vinda, antes da minha vinda, o que vai acontecer de fato é isso aqui. Aí ele bota assim no versículo 3 do capítulo 2 de Tessalonicenses. Diz assim: ninguém de maneira nenhuma, ou de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o esfriamento, a apostasia. Então o Senhor Jesus chegou para os discípulos e disse assim, olha, tudo isso aí, só vai acontecer quando o povo começar a se esfriar. A vinda do Filho do Homem, o primeiro acontecimento vai ser o esfriamento. Olha só como é forte essa palavra. Olha como o Espírito Santo está preocupado com os cristãos de hoje. Ele disse, a primeira coisa que vai acontecer é o esfriamento da igreja. E é o que está acontecendo. Hoje nós temos mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. E hoje os argumentos você não precisa estar na igreja para ser salvo, você não precisa cumprir com o que diz a palavra para você ser salvo, basta você crer, basta você acreditar, você pode ser salvo na sua casa. Quem disse que você tem que estar na igreja? Quem disse que você tem que ser dizimista? Quem disse que você tem que ser ofertante? Quem disse que você tem que orar? Quem disse que você tem que jejuar? Não, nada disso. Olha, basta você crer, Deus vai salvar. Aí o Senhor Jesus disse, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então Satanás já está fazendo isso para o povo se esfriar, para o povo desanimar. O povo hoje do Senhor Jesus, os cristãos, eles estão frios, desanimados, abatidos. Pouco fala do Senhor Jesus, deixa os costumes do mundo, levar cada um deles. Não é bem assim, Deus entende, Deus sabe. E estão se deixando levar
por essas falácias, esse oba-oba desse mundo, né? O diabo tem entrado dentro, né, do lar cristão e tem feito ali dentro o que ele quer. E com isso as pessoas têm se esfriado. Aí Satanás põe no coração de muitos para ir contra o líder da igreja, para ir contra o irmão, contra a irmã, né? Para parar de orar, para parar de jejuar, né? Para parar de ser dizimista, de ser ofertante, de cumprir com as suas obrigações como cristão. E aí vem o esfriamento. Então o Senhor Jesus disse assim, olha, a minha vida vai acontecer, mas primeiro vai acontecer isso aqui, ó. O povo vai se esfriar. Então você, meu amigo, minha amiga, que está aí, poxa, desanimando, parando, essa palavra aqui é para você. O Espírito Santo está dizendo, ó, sai fora disso. Não sai da presença, não sai do caminho da fé, não. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então só tem uma forma da gente alcançar essas promessas, viver na fé. O meu justo viverá pela fé. Eu sei que tem um cansaço, eu sei que tem a luta, eu sei que tem a perseguição, mas os antigos também passaram por isso. E pior, né? Porque eles eram jogados dentro das arenas para ser mortos pelos leões, né? Era pendurado em cruz e tacado fogo vivo, né? Morriam, eles saíam matando todas as pessoas que professavam o Senhor Jesus como o seu único salvador. Eles matavam, os romanos matavam, acabavam com todo mundo. Mas mesmo assim eles não abriam mão de fazer a vontade de Deus. Hoje nós não passamos por isso. Hoje nós não passamos por essa situação. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm se deixado levar, por esses costumes humanos que só ferem a palavra de Deus e leva a pessoa a não alcançar a salvação, mas sim a morte eterna. Então ele disse assim, olha, eu vou vir, mas a primeira coisa que vai acontecer é o esfriamento. E meu amigo, minha amiga, há de convir que é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão se esfriando no amor, se esfriando na busca do Espírito Santo, se esfriando na leitura da palavra, se esfriando em estar na igreja, se esfriando em estar participando da ceia. Muitas pessoas não participam da ceia, né? E eu já vou aqui abrir um parênteses sobre isso. Porque eu estou num relacionamento errado, porque eu estou fazendo isso errado. Conserta a sua vida. A ceia é uma comunhão com Deus. Aqueles que não participam do meu corpo não têm pacto, não têm aliança comigo, disse o Senhor Jesus. Então é importante que você esteja na igreja, acerte a sua vida, comece a participar da ceia, porque a volta do Senhor Jesus está muito, mas muito perto. Ele falou sobre esfriamento. E hoje você tem pessoas do seu lado e talvez você esteja assim, já esfriando na fé. Já não jejua mais, já não ora mais, já não vai na igreja, já não se importa com a obra, né? Se tem gente evangelizando, se não tem, se o pastor está pregando lá na igreja, se a igreja está aberta, se a igreja, né, já está honrando seus compromissos. As pessoas estão esquecendo disso. Isso já é uma obra de Satanás, uma ação do diabo para tirar as pessoas da igreja e trazer o esfriamento. E esse esfriamento é bíblico, aonde o Senhor Jesus disse que primeiro aconteceria isso, primeiro aconteceria o esfriamento. Então, você há de convir que isso já está acontecendo, o esfriamento da igreja. Hoje, muitos pastores já não querem mais pregar, muitos obreiros já não querem mais estar na igreja, muitos membros já não querem estar mais na igreja, muitas pessoas já estão abandonando. Então, já está aí o primeiro ponto da vinda do Senhor Jesus. Então ele diz, não se engane. Então, meu amigo, minha amiga, por favor, em nome de Jesus, se você está fora, volte ainda hoje para a presença do Senhor. Se você não tem ido na igreja, comece a caminhar, porque vai chegar a hora. E o Senhor Jesus disse que ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão. Ninguém vai saber. Então, não se iluda. Não deixe a sua vida ser levado por esses costumes idólatras, né? Costumes humanos, terreno, que não leva a pessoa à salvação, mas sim à morte eterna, te enganar. Acorde, ó tu que dorme, disse o Senhor Jesus, acorde
Enquanto há tempo, o Espírito Santo está alertando. Eu tenho pregado sobre a salvação, eu tenho falado sobre a permanência. Todas as minhas pregações que o Espírito Santo põe no meu coração, eu falo sobre não desista, vamos lá, vamos lutar, creia, Deus é contigo, não abra mão de lutar. Eu sempre prego isso. Pode pegar todas as pregações que eu faço através do nome do meu Senhor Jesus, eu sempre falo da permanência. Então, hoje, mais uma vez, o Espírito Santo me põe aqui para dizer para você que está aí, né, assistindo essa programação, volte enquanto há tempo, porque a volta do nosso Senhor Jesus está assim, ó, rápida. Se você piscar os olhos, pode ficar. E tem pessoas que estão abrindo mão da fé por desejo da carne, né? Pro cansaço de problemas. Ah, bispo, eu tenho tantos problemas. Os antigos tiveram problemas maiores do que os nossos, mas não desistiram da caminhada da fé. Então, não desista, não desista. Se precisar de ajuda, me procura. Eu e a minha esposa, a pastora Analice, vamos estar prontos para ajudar você na fé, para ajudar você a sair dessa situação. Vamos lutar. Não vamos abrir mão daquilo que o Senhor Jesus nos deu, que foi a vida eterna. E isso sim é que nós temos que brigar. A pessoa tem brigado mais pela sua vida financeira, pela sua vida familiar, pela sua vida sentimental, pela saúde, do que pela a salvação. E a coisa mais importante que o Senhor Jesus nos deixou foi a salvação. E ele disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, ele deixou claro, meu amigo, minha amiga, que a coisa mais importante é a salvação, é a vida eterna. E talvez você já esqueceu disso, já abandonou isso. Talvez você era um obreiro, hoje já não está mais na obra, era um pastor, já não está mais, era um membro, já não está mais na igreja. Você está se afastando. Ou se está na igreja, você já não sente mais o calor do Espírito Santo. Você já não sente mais aquela presença de Deus. E a presença de Deus nem é essas coisas que a pessoa diz, que joga no chão, que sai pulando. Não, a presença de Deus é a paz que o Espírito Santo traz dentro de nós, é a tranquilidade, é aquela serenidade que ele traz, né? E perante as lutas, as dificuldades, a gente sente segurança quando nós temos o Espírito Santo. Nós sentimos segurança, nós sentimos a paz, né? A proteção do Espírito Santo. E é isso que importa a mim e a você e a nós a buscarmos. É a presença de Deus. Está faltando isso. Hoje as pessoas têm buscado mais pelas suas necessidades humanas o Senhor Jesus do que pela sua vida espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí, pelas pessoas não buscarem o reino dos céus, elas são enganadas. São enganadas pelo monte de coisas que estão sendo pregadas. Pessoas que andam pregando coisas que não é. Tem gente que diz que não precisa mais participar da ceia, tem gente que diz que não precisa mais estar na igreja, você dentro da sua casa você pode ter Deus. Então para que o Senhor Jesus constituiu a igreja? Para quê? Para que ele, constituiu um lugar para que os fiéis, né, as pessoas da fé se reunissem? Para que a gente ali se reunisse para levar a salvação, buscar pessoas, levar a palavra de Deus, dali a gente ter a direção do Espírito Santo, né, para visitar pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nas drogas, nos vícios, ajudar essas pessoas. E o povo de Deus está fazendo o quê? Está ficando em casa, não vai mais na igreja, não busca mais a presença de Deus e está levando a vida que o diabo quer, que é a vida da morte eterna, não da salvação eterna. Então, mais uma vez, o Espírito Santo está aqui, né, falando, olha, ninguém de nenhum modo venha se enganar, porque isso não acontecerá sem que, em primeiro, venha a apostasia. Quer dizer, vai vir o que? O esfriamento. E é o que está acontecendo. Está aí. Você quer saber se o Senhor Jesus está voltando? É só você ler aqui, ó. O Senhor Jesus está dizendo que Ele está voltando. Que Ele está voltando. E o que nós temos feito para mudar isso?
O que você tem feito para ser salvo, meu amigo, minha amiga? O que você tem feito? O diabo faz as pessoas se levantar contra pastor, contra obreiro, contra pai, contra mãe, sujar o coração. O diabo tenta sujar o coração das pessoas de tudo quanto é modo, de tudo quanto é jeito. E a Bíblia diz, bem-aventurados são os limpos de coração, que esses vão ver a Deus. Você vê que o Senhor Jesus fala sobre o coração, e Satanás tem tentado sujar. E tem sujado o coração de muitos. Tem gente que tem mágoa de pastor, tem mágoa da igreja. Igual eu pego pessoas e falo, eu não vou mais na igreja não, porque o louvor da igreja não está me agradando. Eu não vou mais na igreja não, porque o pastor tem pregado, eu não tenho gostado do que ele tem pregado. Eu não vou na igreja não, porque, poxa, eu vi a irmã falar da outra. Eu não vou na igreja não, porque eu fui perseguido. A igreja é um lugar de luta, não é fácil. Satanás também atua. Agora, aqueles que estão em Cristo, esses não são enganados, não são atingidos. Por isso que importa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Se a gente ficar olhando para as coisas terrenas, a gente vai se infiltrar ou vai se contaminar com as coisas terrenas. Mas se a gente buscar o espiritual, a gente vai se contaminar com aquilo que é do Espírito. E quando a gente está cheio do Espírito, a gente não está preocupado com nada. A gente só quer servir a Cristo. Só quer servir ao Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, está aqui um alerta para você que já abandonou o caminho da fé, que já saiu da presença de Deus. Você que está na igreja, mas já não sente mais a presença de Deus. Olha, para de olhar para os outros. Talvez você sente lá no banco, na cadeira, seja onde for, e fica olhando para as pessoas. O fulano tá assim, o Beltrano tá assim, o Beltrano, podia fazer isso. Eu sempre falo uma palavra que o Senhor Jesus, ele deixou para nós, né? Examinar o homem a si mesmo. Quando a gente examinamos os outros, deixamos de cuidar da nossa vida. Hoje, muitas pessoas que falaram dos outros estão vivendo coisa até pior do que elas. Ou está cometendo os mesmos erros. Pessoa que diz, eu não faria isso, e se fosse eu não faria isso. Hoje está dentro da sua casa acontecendo isso e você não faz nada. Você não faz nada. Então, toma conta de você mesmo. Ainda há tempo para isso. Pare de ficar olhando. É o que eu falei, tem pessoas que vão para a igreja para ficar olhando os outros. Olhando se o pastor está de azul, se está de branco, se está com barba, se está sem barba, se está pregando o que ela quer. Não está preocupado se ele está pregando a palavra. Não está preocupado se ele está fazendo aquilo que Deus está agradando, ou orando por ele. Meu Deus, olha, unge esse homem aí, que ele venha falar o que é do Senhor, quero sair daqui cheia da sua presença. A pessoa está mais preocupada em contestar, né, em julgar, do que buscar a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas não fazem isso? Senta lá, em vez de buscar, em vez de orar, não, fica olhando. Aí o Satanás, ele entra e tira essa pessoa da igreja. É ou não é verdade? Sim ou não? Aí faz a pessoa olhar para o pastor, faz a pessoa olhar para o louvor, faz a pessoa olhar para a irmã, que se está com uma saia comprida, se está com saia curta, se está de calça, se está sem calça. As pessoas ficam olhando isso. E o Senhor Jesus nos ensina a nós examinarmos a nós mesmos. Então, você que está fora, né, que passou por luta, que se esfriou na fé, olha, volte enquanto é tempo. Porque essa palavra já está sendo cumprida. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, já está acontecendo. O esfriamento já está acontecendo. Sim ou não? É ou não é verdade? Já está acontecendo. Talvez você seja essa pessoa aqui, que já se esfriou na fé. Eu não estou aqui para te condenar, não. Estou aqui para te ajudar. Se você quer ajuda, pode me procurar. Eu vou botar a mão sobre a sua cabeça. Eu vou determinar que esse mal saia. E o meu Senhor Jesus vai agir na sua vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Na Igreja Nação de Deus, nós estamos pregando sobre salvação, sobre vida eterna. Nós estamos pregando sobre a permanência, a perseverança. Aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Então, se você está fora da igreja, me desculpe que eu vou falar, talvez você não vai gostar, mas você não está na salvação, não. Porque a Bíblia diz que
aqueles que dá, recebe. Aqueles que planta, colhe. Se você não obedece à palavra, se você não cumpre com a palavra, então você está fora do reino. Não adianta, não adianta. Não adianta, mas eu não preciso estar na igreja, eu não preciso. O verdadeiro cristão é o que obedece. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração, em praticar, virão sobre ti essas bênçãos. Então, é guardar, praticar, para que aconteça o milagre. O Senhor Jesus, ele diz, olha, na ceia que os irmãos se reúnam em memória de mim, né, do meu sacrifício. Se você não participa da ceia, você não tem aliança com o Senhor Jesus. Ele disse, aqueles que não participam do meu corpo e do meu sangue, não tem pacto, não tem aliança comigo. Isso é bíblico. E aí levanta-se os pastores do diabo, né, pessoas do diabo, para falar que não precisa participar da ceia, não precisa estar na igreja, não precisa ser dizimista, não precisa ser ofertante, não precisa você estar lá orando, não precisa, Deus sabe. Enquanto o Senhor Jesus, ele diz, olha, clame a mim, invoca-me na hora da sua angústia. Trazei, aí ele fala sobre o dízimo, né? Trazei a casa do tesouro, os dízimos, as ofertas, para que haja mantimento em minha casa. E fazei prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Promessa. Mas as pessoas hoje estão dando mais ouvido ao diabo do que ao Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, disse o Senhor. Então, ainda hoje, volte. Eu estou todos os domingos, 9h30 da manhã e às 19h30, na igreja, pregando e atendendo pessoas. Se você quiser um atendimento, se você quiser falar comigo, vem pela manhã, no domingo, 9h30 da manhã, eu vou estar ali na Igreja Nação de Deus, eu e minha esposa, para atender você. Eu tenho certeza que você vai ter o resultado que você busca. Bispo, eu me esfriei por causa do pastor, Olha, esquece isso. Esquece salvação individual. E Satanás veio para matar, roubar e destruir, disse o Senhor Jesus. Então, se a pessoa se afasta da igreja, se ela sai da igreja, é porque ela está perdendo a presença do Espírito Santo. E aí ela é um alvo fácil para que Satanás destrua a vida dela. Então, ainda hoje, em nome do Senhor Jesus, volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. O Espírito Santo deixou claro que o Senhor Jesus está voltando. E que a primeira coisa que iria acontecer seria o esfriamento. Se você está se esfriando, então o Senhor Jesus já está voltando para a sua vida. Cuide da sua salvação, tá certo? Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus. E peço ao meu Senhor que te dê força, sabedoria para você vencer essa luta. Você vai vencer, creia nisso. Tudo é possível ao que crê. Então não tem nada que você não possa fazer pela fé. Tudo é possível. Disse o Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê. Então lute, não desanime. Porque você é um instrumento para Deus ganhar outras vidas para o reino, principalmente a sua casa. Mas se você esmorecer, nem você e talvez nem a sua casa poderá ser salva, porque Deus quer usar você. Pense nisso, tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E olha, se precisar da minha ajuda, é só pedir aí, né, no privado aí, ajuda, e eu vou estar sim te ajudando em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, proteja vocês, que dê sabedoria e que ainda hoje você esteja voltando para o nosso Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração pela sua vida, se você me permitir agora, orar junto comigo para Deus abençoar. Podemos orar em nome do Senhor Jesus? Fecha teus olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na sua presença, meu Deus, para pedir ao Senhor por essas vidas, Pai, que agora assiste essa oração, para que o seu nome, o teu Espírito, meu Deus, venha entrar na vida dessas pessoas
meu Deus, que esteja fraca, que esteja desanimada, que o Senhor venha dar força a elas agora, venha dar sabedoria, meu Deus, para que elas voltem para a sua presença, para que elas venham ser fortalecidas na fé, para que elas vençam, meu Deus, e glorifiquem o teu nome. Meu Deus, visite esse pastor que abandonou o altar, esse bispo, meu Deus, esse obreiro, esse membro da igreja, essa pessoa que na caminhada da fé se esfriou. Meu Deus, em nome de Jesus, visite ela, me dê força essa pessoa, para que ainda hoje, Espírito Santo, ela venha estar na sua casa, buscando a sua presença. Eu abençoo essas vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essas pessoas que estão agora no hospital, que estão num ponto de droga, que estão numa cadeia, num presídio, seja onde for, meu Pai, dentro de um quarto, pensando em tirar sua própria vida, ou em algum lugar, mas está assistindo essa programação, ouvindo essa programação, liberte ela desse mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que ela venha aceitar o Senhor como único Salvador. Eu abençoo, meu Deus, essas vidas, ao povo da Igreja Nação de Deus, ao povo de toda da sua igreja, meu Deus, a Igreja de Cristo, seja abençoado todos agora, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Busque a sua salvação, para que o Senhor venha exaltar o nome dele sobre a sua vida. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Olha, se precisar da minha ajuda, eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus. Você entra aí no privado do Facebook, né, aí nas mensagens, e deixa ali o seu recado, e eu vou estar sim atendendo você e abençoando a sua vida, tá certo? Fique na paz, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E não esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Tchau, que Deus abençoe, em nome de Jesus.